Olá pessoal, professor Éder aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do nosso curso de Excel voltado para gráficos. Na aula anterior nós falamos sobre o gráfico de colunas. Nesta aula nós vamos focar no gráfico de barras, que é um gráfico muito parecido com o gráfico de colunas, né? Como se fosse um gráfico de colunas, só que deitado, ok? Então nós vamos estar aqui, né, vendo na prática como inserir esses gráficos e visualizando, né, as diversas opções de apresentação de dados que ele pode nos proporcionar, ok? Então, o gráfico de colunas, assim como o gráfico de barras, né, ambos podem, né, a gente pode pegar determinado dados, uma porção de dados, a gente pode fazer uma análise trimestral, semestral, a gente pode fazer uma análise de determinadas filiais e outras não, são infinitas as possibilidades. Vamos iniciar aqui então, né, inserindo um gráfico, fazendo uma análise de somente algumas das minhas filiais, ok? Então nós vamos selecionar aqui Piauí e o mês de janeiro, vamos segurar o Ctrl do nosso teclado e vamos pegar Brasília, vamos segurar o Ctrl do nosso teclado, vamos pegar Rio de Janeiro e vamos fazer um gráfico de barras analisando somente o faturamento em janeiro da minha loja do Piauí, a minha loja de Brasília e a minha loja do Rio de Janeiro, ok? Selecionados os dados que nós queremos, né, fazer o gráfico para análise, nós vamos lá no menu inserir do Excel, aqui no íconezinho inserir gráfico de colunas de barras, você vai clicar na setinha ao lado e nessa setinha aqui nós vamos ver que nós temos a opção aqui, os gráficos de colunas que nós já vimos na aula anterior, mais abaixo aqui nós temos os gráficos de barra. Vamos clicar aqui neste primeiro, barra 2D, aqui está a nossa análise, ó, Piauí, Brasília, né, e Piauí. Ok? Por que, professor, que está aqui tudo embolado? Aqui está embolado, pessoal, por causa do tamanho, tá? Para que nós pudéssemos visualizar ali corretamente, nós teríamos que aumentar o nosso gráfico. Então, nós podemos aumentar o nosso gráfico para a esquerda, podemos aumentar o nosso gráfico para a direita, para baixo, né? Para cima, diagonal, certo? E se nós segurarmos aqui, pessoal, o Shift, né, e aumentarmos aqui ele, ó, na junção, ele aumenta proporcional, ok? Então, temos todas essas disposições. Aí vamos achar aqui, né, o melhor tamanho que a gente consiga visualizar os nossos dados sem que nos atrapalhe, sem que fique um por cima do outro. Ó, um pouquinho maior. Esse tamanho aqui já estaria bom para nós visualizarmos, ó. Então, ó, eu estou usando um gráfico de barras, né, para fazer uma análise, né, do mês de janeiro de apenas 3 das minhas filiais, ok? Selecionando o gráfico aqui, ó, eu posso também, ó, colocar um título, né? Eu posso dar 2 cliques aqui e estar digitando um título, ou eu posso estar selecionando o título, clicando aqui e dar um igual e pegar o texto de alguma célula qualquer. No caso aqui eu vou pegar o título da minha própria planilha, ó, igual, tá ali o endereço da planilha, ele já vai para ali automaticamente, ok? E como nós já vimos nos gráficos anteriores, aqui também nós temos a opção aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, do maisinho, né, onde eu posso inserir, ó, posso inserir no meu gráfico a tabela de dados, se eu quiser que os valores de cada filial apareçam ali embaixo para mim. Eu posso inserir o rótulo de dados, que nada mais é que o valor aparecendo aqui, né? Mas como eu tenho aqui embaixo, né, os valores aqui no meu eixo, eu não fica interessante eu botar o rótulo de dados, né? Eu gosto muitas vezes de trabalhar com rótulo de dados. Aí eu posso vir aqui, ó, e apagar aqui embaixo e deixar somente o rótulo de dados. Eu posso inserir a legenda aqui para mim poder tratar do para mim poder falar do que se trata o meu gráfico. Vamos inserir a legenda, né? Ok. Beleza? Tá? E se eu quiser tá mudando o nome da legenda, eu posso vir aqui, eu posso clicar na legenda, né? Selecionar dados, eu posso vir aqui, ó, e editar.
Eu quero dar um nome para essa legenda aí, vai ser mês de janeiro. Só janeiro pode ser. Janeiro. Ó, ele já apareceu ali para mim janeiro, então eu sei que se trata do mês de janeiro. O meu rótulo de dados aqui, né, ele tá num formato diferente, ele tá no formato de dólar, né? Então vamos aproveitar e já vamos aprender como formatar esses rótulos de dados. Eu posso clicar com direito neles, formatar rótulo de dados, e aqui me abre uma série de opções, pessoal. Ó, opções tanto visuais, de preenchimento. Eu posso colocar um preenchimento sólido, eu posso mudar a cor aqui. Eu quero botar, por exemplo, um azul mais fraquinho ali dentro da forma, né? Eu posso aqui também, se eu quiser, eu posso estar colocando uma borda, né? Eu posso aqui estar deixando mais transparentezinho, se eu quiser, ó, a transparência, certo? Eu tenho diversas opções aqui que aí você pode, né, tá explorando a ferramenta, né? Nós não vamos ver todas elas aqui, mas são muitas as possibilidades que nós temos de personalizar o nosso gráfico, ok? Aqui tem na outra abinha aqui, ó, eu tenho tamanho, né? Eu tenho alinhamento. Aqui no alinhamento, pessoal, eu posso definir, né, uma série de opções aqui, ó, onde eu quero que o meu texto fique, se é no meio, se é no centro. A direção do texto, ó, eu posso estar mudando para girar o texto horizontal, 270 graus. Eu posso estar aqui empilhado. Eu posso colocar aqui, eu quero normal. Eu quero aqui normal, horizontal, certo? Mas nós temos essas opções. E aqui na outra abinha do desenho do gráfico, né, nós temos aqui a opção de escolher o nosso tipo de dados que nós vamos usar ali. No caso, eu vou querer colocar para o reais, ele está como dólar, ó. Nós também podemos estar aqui, ó, posicionando, como eu já havia dito na aula anterior, aonde nós queremos que o nosso rótulo de dados fique. Pode ficar no centro, pode ficar na base interna, pode ficar na extremidade externa, pode ficar na extremidade interna. Eu gosto de usar quando dá na extremidade externa. Mas aqui abaixo, ó, nós temos número, né? Aqui tem a categoria geral, eu posso usar esse número como contábil. Ó, já se transformou em reais. E aqui eu posso escolher quantas casas eu quero decimais. Eu vou botar que eu não quero nenhuma aqui. Você vai ver que ele já tirou as casas decimais. E outras aqui, né, pessoal, outras definições que eu posso estar mexendo aqui. E você pode estar explorando simplesmente, ó, clicando num dos rótulos de dados, clicando com o botão direito e ir em formatar série de dados. Vai te abrir esse menu aqui com N opções. Pessoal, detalhe importante, tá? Essas configurações de rótulo de dados, as configurações de gráfico, não é específico de um gráfico ou de outro. Você vai ter essas opções em qualquer gráfico que você usar no Excel. Você vai ter a grande maioria, se não todas as opções. Tipo essas configurações que eu fiz em rótulo de dados. Se eu quiser fazer configurações aqui, ó, nos meus dados em si, eu posso fazer, né, em específico. Por exemplo, eu quero formatar esse ponto de dados aqui, eu quero mudar a cor só daquela coluna ali, eu posso fazer individualmente, né? Se eu quiser botar várias cores por ponto aqui, ó, ele bota uma cor para cada uma, né? Eu posso deixar sem linha, eu posso botar uma linha sólida aqui, certo? Posso estar escolhendo uma cor aqui para minha linha. Ó, tudo isso eu posso configurar aqui, ok? Aqui no meu próprio, se eu clicar aqui, ó, na área do gráfico e vir com o botão, aqui no botãozinho de mais, ó, eu posso estar inserindo os eixos também. Eu posso colocar aqui, ó, um texto que vai ajudar, né, aquele que for analisar o meu gráfico, né, a entender do que se trata. Nós temos N opções para estar trabalhando com gráficos, né? E neste gráfico aqui, né, assim como no outro gráfico anterior que nós vimos, nós também temos as diversas opções que o Excel nos dá de estilos de gráficos pré-definidos aqui, ó. Selecionando o gráfico, né, ele vai abrir essa guia gráfico para nós e formatar. Certo? Aqui na guia gráfico, ó, nós podemos estar escolhendo esses estilos pré-definidos que o Excel já nos traz aqui, ó.
Ó, passando o mouse sobre, nós já conseguimos visualizar como ficaria. Olha só, temos diversas opções aqui, ó. Temos outras opções aqui. Aí você vê a que mais se adequa à sua necessidade, né, ao seu gosto, né, que vai gerar uma melhor visualização e compreensão aí, né, para que quem esteja vendo o seu gráfico consiga estar analisando. Eu gosto muito de gráficos escuros, né? Aqui eu vou de novo lá, ó, ele perdeu a configuração. Eu vou de novo lá, ó, vou apagar aqui, né, o eixo, que eu não quero, eu estou usando os rótulos de dados, né, já está em reais, eu vou botar esses rótulos de dados aqui, né, internamente ali dentro, ok? Vamos formatar o rótulo de dados e aqui, ó, ele está na extremidade externa, que é aqui, nós vamos estar passando para base externa, vamos centralizar ele ali dentro, né, ficou interessante. Certo? Aqui também nós podemos alterar, né, a linha coluna, alterar os eixos. Olha só, quando eu faço isso, o que ele faz? Certo? Né, ele altera. Neste caso aqui fica melhor da maneira que nós estávamos vendo antes. Certo? Aqui nós temos a nossa legenda de dados aqui. Aqui embaixo, ó, cada cor corresponde a uma cidade das quais eu estou trabalhando. Eu posso movimentar a minha legenda, eu posso movimentar manual, mas também eu posso vir aqui, né, e dizer aonde eu quero colocar ela. Eu quero ela na parte inferior, certo? Eu gosto de apagar essas linhazinhas lá de trás, é possível também selecionando elas, certo? E são muitas as opções, pessoal. Nós temos aqui também, selecionando o gráfico, ó, podemos alterar as cores que a gente quer aqui no nosso gráfico. Temos cores monocromáticas, vamos colocar aqui essas cores aqui. Nós podemos também vir lá no layout de página e alterar a nossa paleta de cores. Vamos usar aqui essa paleta de cores aqui mais viva, mais arrojada. E você vai ver, como nós já vimos na aula anterior, né, que se a gente for lá no gráfico de design, todos os nossos designs aqui, né, pré-definidos pelo Excel, eles acompanham a paleta de cores que nós escolhemos, ok? Eu posso clicar no gráfico e segurar o meu botão do mouse e arrastar ele para onde eu quero, arrastar ele para um lado e para o outro, certo? Eu posso aqui, através desses pontinhos, estar redimensionando ele, segurando o Shift aqui, né, e arrastando aqui, eu aumento e diminuo ele proporcionalmente, né? Aqui nós também temos as opções de layout. Aqui no design também nós temos opções de layout, onde o Excel nos traz uma série de layouts pré-definidos. Ó, pairando o mouse eu já consigo ver, né, o que esses layouts nos oferecem, né? Você vê que são diversas opções e talvez aqui você ache, né, um que já vai se adequar com a sua necessidade. Eu vou estar aqui então, ó, usando este aqui, né? Bem interessante, e são infinitas as possibilidades, pessoal. Assim como no gráfico de colunas, né, nós temos todas aquelas opções, e nesta aula ainda nós vimos, né, outras opções de formatação manual, né, como a do rótulo de dados. Então eu vou estar apagando este gráfico aqui, né, que eu fiz somente, né, uma análise de algumas filiais minhas, né, mas eu também poderia fazer isso com o gráfico de colunas, como também eu posso fazer, né, com esse mesmo gráfico de barras, uma análise geral de todas as minhas filiais, né, e todos, né, os meus meses, né, formando o trimestre. Vamos ali inserir o gráfico de barras, né, mais uma vez, você vai ver, tá aí meu gráfico de barras aí, ó, certo? Tranquilo, cada cor corresponde, né, a um dos meus meses. Eu poderia aqui estar invertendo as colunas, né? Aí cada cor vai corresponder a uma de minhas filiais e os meses vão para o eixo ali, né? Bem tranquilo. Eu poderia também aqui estar selecionando um título, né? Posso digitar ou posso puxar de alguma célula, certo? Ok, tudo tranquilo. Posso aqui estar em layout de página, estar usando outra paleta de cores, essa aqui. Aí você vai lá em gráfico de design. Gráfico de design, você vai ver que aqui os modelos pré-definidos que o Excel me dá já vão acompanhar a minha paleta de cores também. Certo? Bem tranquilo, vamos estar usando esse aqui, né? Podemos aqui estar alterando as cores também que a gente quer trabalhar, vamos estar usando esse aqui.
certo? E aqui também, né, poderíamos também estar mexendo no layout tranquilamente, escolhendo o layout que mais nos agrada. Vamos usar esse aqui, que nos dá uma boa visualização, certo? Bem tranquilo, né? E por aqui, pessoal, ó, nós podemos adicionar as mesmas coisas, as mesmas opções que nós temos clicando aqui no xizinho direto no gráfico, ok? Bem tranquilo. Ah, eu quero, professor, eu queria analisar agora somente dois meses. Eu posso fazer isso? Eu preciso fazer um gráfico novo para isso? Não. Eu só vou clicar na área do meu gráfico, vou vir aqui na minha tabelinha, ó, e vou diminuir a minha área de seleção. Automaticamente, né, o meu gráfico já se ajusta, aí eu vou ter que fazer uns ajustes aqui para não ficar uma coisa por cima da outra, ok? Né? Ah, eu quero só do mês de janeiro, é possível fazer isso? É possível fazer isso, eu só vim aqui e ajustei. Mas vamos deixar aqui a nossa análise completa. Professor, eu não quero analisar o São Paulo, eu quero analisar só as 4 primeiras filiais. Posso vir aqui e mudar automaticamente, né? E aí tá o nosso gráfico de barras. Vamos deixar aqui completa a nossa análise com todas, porque eu quero estar te mostrando que nós temos aqui também a opção, pessoal, as mesmas opções que nós temos no gráfico de colunas, de colunas nós temos para o gráfico de barras. Aqui, se você clicar, você vai ver que nós temos aqui, ó, a opção de colunas empilhadas, que nada mais é, né? Ele empilhou todas os meus dados, né? Todas as minhas filiais, né? Numa só coluna. Cada cor é uma filial e assim eu consigo visualizar, né, pelo tamanho do espaço preenchido, qual é a filial que vendeu mais em março, qual é a que vendeu menos, né, facilitando assim, né, talvez até a minha visualização e análise de cada dado, ok? Nós temos aqui também a opção de colunas 100% empilhadas, né, que é dentro de uma meta de venda, né, qual é a minha filial que alcançou, né, chegou mais perto do 100%, né? Em março eu tô vendo ali que a minha filial que mais vendeu foi o Piauí, né? E eu acredito visualmente olhando que a que menos vendeu foi Natal, mas aqui no mês de fevereiro fica mais fácil de nós vermos, né, que a que menos vendeu foi Natal em fevereiro, ok? Então, pessoal, são infinitas as possibilidades que nós temos para trabalhar com gráfico de coluna, com gráfico de barras, né? Eles são o conceito deles é o mesmo, né? Só muda a visualização, né? Que no gráfico de colunas as colunas são em pé e no gráfico de barras as colunas são deitadas, né? Dependendo da quantidade de dados, dependendo do que você vai mostrar, né? Você vai usar um ou outro, né? Conforme a sua necessidade, ok? E nós temos aqui também, né? No gráfico de colunas, da mesma maneira que nós tínhamos no gráfico de barras, né? Tanto no de barras como de colunas, nós temos a opção aqui, né, dos gráficos 3D, ó. Que é o mesmo gráfico, só que apresentado de forma 3D. Fica bonitinho, né? Vamos usar aqui uma outra opção, vamos usar o gráfico empilhado 3D. Ó, é o mesmo gráfico de forma 3D, né? Vamos usar o gráfico empilhado 100%, também de forma 3D. Ok, pessoal? Então, são gráficos muito úteis aí que vão te ajudar no teu dia a dia, na tua análise de dados, vão te ajudar no teu trabalho aí, né? Caso o teu gestor, o teu gerente, né, te peça determinada análise, é isso que vai definir, né, que se você vai usar esse ou aquele gráfico, né? Sempre verificando aquele que vai trazer uma visualização mais precisa, né? Para que quem estiver analisando o gráfico possa tomar uma decisão baseado nesses dados, ok? Então, pessoal, sobre gráfico de barras é isso aí. Até a próxima aula, ok? Usamos a mesma planilha da aula anterior, então segue acompanhando as aulas aí e praticando e explorando a ferramenta. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.